Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre Israel e a blindagem ética. Existe, por parte de alguns grupos sociais, uma certa blindagem ética, ou seja, como certos grupos passaram por muitos problemas de perseguição, de discriminações históricas, quando esses grupos apresentam alguma queixa, sempre nós corremos para acolher de forma imediata, porque é como se eles não tivessem que provar, por exemplo. Então há, por parte de determinados grupos, de determinadas etnias, uma blindagem ética. Então, em algumas situações, quando a pessoa diz eu sofri racismo, é como se ela não precisasse provar. É como se em algumas situações a pessoa dissesse eu sofri machismo, é como se ela não precisasse provar, por causa dos percalços históricos passados por negros, por mulheres, por homossexuais. Então, uma denúncia de homofobia é logo acolhida, ou seja, nós acolhemos antecipadamente. A acolhida, tudo bem, mas a acolhida ela vem acompanhada muitas das vezes de uma certa blindagem, ou seja, como essa pessoa faz parte deste grupo historicamente discriminado, se ele ou ela está fazendo a queixa, é porque é verdade. É como se houvesse por parte de alguns grupos uma determinada blindagem ética. Nesse conflito entre Israel e Hamas, existe, até por receio da nossa parte de estar cometendo antissemitismo, uma acolhida a Israel. Existe sempre uma pressuposição de acolhermos Israel como se tivéssemos eternamente em um remorso histórico por ter deixado Israel passar pelo que passou durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente nas ações do hitlerismo. E não só em relação a isso, mas os judeus têm uma trajetória imensa de perseguições. Então, ao fazer uma queixa, ao fazer determinadas queixas, ao ter determinadas demandas desfavoráveis para com os palestinos, corremos, muitas das vezes, para proteger Israel ou para adiarmos a crítica com medo de estarmos sendo antissemitistas. Então é como se Israel tivesse sempre muito blindado. Então a gente, muitas das vezes, por ver Israel um tanto quanto blindado, a gente atrasa ou fica brincando de ceticismo quando a responsabilidade de Israel é imediata. Há uma responsabilidade imediata de Israel, há uma responsabilidade histórica e há não uma culpa, mas uma responsabilidade histórica de Israel pela formação do radicalismo na faixa de Gaza. Então é importante dar nome aos bois. Por que o Hamas existe? Não estou justificando. Aqueles que praticaram o ato de terrorismo precisam ser encontrados e responsabilizados. Isso é óbvio. Se serão ou não serão, boa pergunta. Mas a atitude ética é buscá-los para que eles sejam punidos. Mas quem corroborou para a formação do Hamas? Quem financiou politicamente a formação, o fortalecimento do Hamas na faixa de Gaza, se não também Israel? Porque Israel, ao declinar para a direita, não queria mais os movimentos de esquerda palestinos como a OLP na faixa de Gaza.
Então Israel também colaborou para que esses grupos fossem mandados para a Cisjordânia. Então a OLP e o Fatah foi mandado para a Cisjordânia. E de uns tempos para cá, principalmente depois que o Hamas vem... Muito calor aqui, gente. Desculpem eu ficar fazendo esse movimento. Então, pelo fato do Hamas ter ganhado a última eleição, lá para os idos de 2009, se eu não me engano, começou a haver gradativamente um receio de Israel em relação a essa região. Então, Israel começou a apertar o cerco, porque a faixa de Gaza é uma região que não tem direito ao livre comércio. Tudo o que entra e sai dali é de responsabilidade também e principalmente de Israel, que tem a custódia daquele território. Até que ponto essa custódia é legal ou não? Boa pergunta. Mas Israel tem a custódia da faixa de Gaza, porque Israel é um Estado e a faixa de Gaza, e não existe um Estado palestino formado. Então, como a faixa de Gaza não tem condições de estabelecer comércio, livre comércio, falta de tudo nessa região. E a pobreza se alastra vultosamente nessa região, não há emprego de lado nenhum. Mais de 40% da população da faixa de Gaza é uma população desempregada. E onde os jovens vão se empregar? Também no Hamas. Então essa panela de pressão formada ali ajudou ao fortalecimento do Hamas. Não é o povo palestino que ama o Hamas ou odeia os israelitas. Não. Em todo o mundo onde há árabes e judeus, eles convivem. Em Israel, ou seja, na Palestina e pelo mundo, há uma convivência pacífica entre árabes e judeus. Então, mas toda essa pobreza ali foi gerando um dia a dia na faixa de Gaza, e esse dia a dia de miséria fez com que muitas pessoas se aproximassem do Hamas e fossem alimentando um ódio que não é justificável, mas é explicável. Então Israel tem responsabilidades, inclusive por deixar a miséria acampar na faixa de Gaza. Muito calor mesmo aqui. Israel deixou a miséria acampar na faixa de Gaza, porque é injustificável você ter um Estado com uma das melhores qualidades de vida do mundo, que é Israel, e um lugar que é tutelado, que tem a custódia de Israel, ter a miséria que tem. Então, e esse radicalismo é alimentado principalmente por essa miséria. Porque nós deixamos de entender que a miséria e a desigualdade é um problema, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, depois do fim da Guerra Fria. A gente passou a entender que a desigualdade não é mais problema. Então, por que o Hamas praticou o ato de terrorismo? É porque estavam aproximando a Palestina do mundo árabe. Sempre tem essa desculpa. É sempre a desculpa geopolítica. Mas as pessoas se esquecem que há um dia a dia na Palestina. Há um dia a dia formador do Hamas e do seu fortalecimento. E principalmente existiu uma presença de Israel, né, na formação e fortalecimento do Hamas. Israel participou do fortalecimento do Hamas para que a OLP e para que o Fatah, que era o exército da Organização para a Libertação da Palestina, um movimento de esquerda na Palestina, não estivesse presente, principalmente com essa guinada à direita que a política de Israel vem dando desde Shimon Peres, Ariel Sharon e agora com Benjamin Netanyahu. Então, quem participa diretamente por essa miséria que há na Palestina? Israel. Que Israel tem uma das melhores qualidades de vida do mundo e deixou
a miséria imperar na faixa de Gaza. Então, também por fruto dessa miséria, houve o fortalecimento do Hamas, porque as pessoas iam se empregando no Hamas e foram treinando para um dia matar. E chegou o dia de matar. Mas existe um outro problema, que as pessoas pensam que o Hamas é só um grupo terrorista. Não estou querendo aliviar. O Hamas é terrorista? É. Quem praticou e pratica terrorismo deve ser punido, caçado até ser punido? Sim. Mas o Hamas não é só um grupo terrorista. Ele é um grupo de terroristas, de médicos, de engenheiros. Existe todo um funcionalismo em torno do Hamas. Então, os países árabes que se relacionam com o Hamas, porque direta ou indiretamente, verdadeira ou falsamente, são apoiadores da causa palestina, significa que esses países que apoiam o Hamas são todos apoiadores de terrorismo, de bombas em Israel? Não necessariamente. É que na geopolítica mundial, quando se tem um apoio a uma região, a um país, se apoia muitas das vezes por interesses geopolíticos locais, sem levar em consideração certas contradições do outro lado. Não é que todos os países que apoiam o Hamas são apoiadores de terrorismo. Por exemplo, vários países árabes, tem países árabes que têm reis, têm lideranças que esquartejam jornalistas. Mas o mundo, inclusive nós, nos relacionamos com esses países. Significa que nós somos esquartejadores? Não. É que qualquer diálogo na Palestina passa pelo Hamas. Aí tem aquelas desculpas, né, aquelas notícias. Não, é porque o Hamas usa o povo como escudo. Não. Não. Não, cara pálida. É que a Palestina, ou seja, a faixa de Gaza, é um espaço menor do que o município do Rio de Janeiro. E todo mundo convive ali. Então não é que o povo está sendo usado como escudo. Eles vivem no mesmo território. E numa faixa de terra, tanto é que é faixa de Gaza muito pequena. Então bombardeou o Hamas, vai morrer civil. Qual é o erro de Israel? Se apressar na vingança. Se apressar em estabelecer a luta contra o Hamas. Aí, logicamente, que Israel bombardeia a cidade sabendo que vai bombardear vários inocentes. E o que Israel está fazendo? Na minha modestíssima, genocídio. Porque ele é um Estado. E um Estado pode cometer crimes humanitários. Um grupo terrorista, não. E mesmo se fosse a Palestina, ou seja, mesmo se fosse toda a faixa de Gaza que estivesse praticando ato de terrorismo, não seria crime humanitário, porque ali não é um Estado e não tem um Estado. Então cada um responde pela sua responsabilidade. Israel responde na responsabilidade como Estado. Os terroristas respondem como terroristas. Cada um responde a bronca que tem que responder. Então, vamos parar com essa blindagem ética em relação a Israel. Eu tenho crítica a Israel, mas as críticas que eu tenho a Israel não significa que eu sou antissemita. Não, eu não sou antissemita. Eu sou critisemita. Estou fazendo uma crítica à atitude de Israel. Porque quando Israel chegou ali, na faixa de Gaza, pegaram aqueles palestinos que estavam ali, pé na bunda, colocaram todo mundo lá na faixa de Gaza. Num lugar sem acesso à água, sem acesso ao mar, ou seja, há uma dificuldade de infraestrutura para conseguir água, para conseguir fazer comércio, porque não há acesso ao mar, é uma faixa que não tem acesso direto ao mar. Tudo que acontece na faixa de Gaza, toda a logística acontece com a supervisão de Israel. Então houve a cultura do túnel. A cultura do túnel nossa aí. Os túneis não foram formados para a prática de terrorismo. Não que não tenham sido, não que o terrorismo não faça parte da cultura do túnel, mas os túneis foram feitos também para atender a
atividades clandestinas, porque como falta tudo na faixa de Gaza, algumas coisas só podem entrar ali, inclusive insumos para a saúde, inclusive produtos de primeira necessidade. O Hamas, ou seja, a política local, usa os túneis para que haja a entrada de insumos, de produtos e serviços em Israel. Então é por isso que há a cultura do túnel. E os túneis ficam por baixo da cidade. Ao bombardear esses túneis, Israel bombardeia indubitavelmente a cidade. E não foi, e pelas notícias que eu tenho, não foi só um hospital bombardeado não, tá? Foram vários. Então Israel, na minha modestíssima, comete crime humanitário, porque ele é um Estado. E todos os Estados, e a responsabilidade dele é direta para com a faixa de Gaza. Não, mas o Egito é um Estado e também apoia Israel. Mas o Egito não tem a custódia do território. Uma atitude pode ser tomada lá nos Estados Unidos e afetar aqui Belford Roxo. Mas a responsabilidade local é do prefeito. Vários países apoiam o Hamas por interesses geopolíticos, como vários países apoiam várias ditaduras sanguinárias, como vários países, como os Estados Unidos, apoiaram terroristas, e, enfim, tem interesses geopolíticos ali, e vários países, como o Egito, como países árabes, apoiam o Hamas. Mas quem tem a custódia da faixa de Gaza é Israel. Então é injustificável aquela miséria ali. E a miséria foi o principal causador do fortalecimento do Hamas, quiçá deste ato de terrorismo também. Não, mas é que Israel, é que a faixa de Gaza estava fazendo acordos com os países árabes. Enfim, eles estavam fazendo acordos, os países árabes estavam fazendo acordo para que a paz ocorresse. Isso é o estopim. Isso é o estopim. Mas as questões todas se dão no dia a dia. No dia a dia do palestino sofredor. Israel tem responsabilidade direta, histórica e atualmente na miséria que há ali e na miséria causadora também de atos terroristas. É isso aí. Sem essa de eu sou antissemita, não. Eu sou um critisemita. Ok, galera? Vocês são do coração.